Aleluia. Jó, irmãos, capítulo de número 42, a partir do versículo de número 1, vai dizer desta maneira: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvia, agora te veem os meus olhos. Por isso abomino-me e arrependo do pó e da cinza. Aplauda Jesus bem forte nessa noite. Pode tomar, igreja, os vossos assentos. Aleluia. O Senhor colocou no meu coração essa palavra. É uma palavra a qual eu não poderia deixar de fazer uma introdução, irmãos. Quem aqui conhece a história de Jó? Aleluia. Irmãos, Jó foi uma das pessoas da Bíblia a qual o Senhor citou pelas qualidades que ele tinha. Jó, irmãos, uma certa feita, Satanás se apresentou diante de Deus, e o Senhor olhou para Satanás e falou: Satanás, de onde tu vem? Satanás respondendo para Deus: de rodear e vagar pela terra. Deus olhando para Satanás falou: está vendo lá, meu servo Jó? Ele é sincero, ele é reto, temente a Deus, e se desvia do mal. Aleluia. Satanás, irmãos, não se conformando com aquela afirmação de Deus, Satanás ainda falou: ele é assim, porque ele tem tudo, tem uma família abençoada, tem bens, é próspero, não tem do que lhe falta. Deixa eu tocar na vida dele, para você ver se ele não blasfema da sua face. Dessa maneira, irmãos, o Senhor permitiu que Satanás viesse tocar em Jó. Deus permitiu que Satanás viesse tocar em tudo de Jó, só não permitiu que viesse tocar na sua vida. Eu tenho algo de Deus para falar para você mediante essa palavra. Será que Deus pode dar testemunho de mim, de você, assim como tem dado testemunho de Jó? Será que ainda há homens e mulheres de Deus a qual Deus tem a condição de apontar para o inimigo e falar: ó, aquele eu conheço, aquela eu conheço? Satanás, irmãos, ele não sabia com aquilo que ele estava lidando. Só que eu tenho algo de Deus para falar para essa igreja aqui. Ainda há homens e mulheres de Deus nessa terra, viu? Ainda há remanescentes de Deus nessa terra. Ainda há aqueles que não se corromperam. Ainda há aqueles a qual Deus há de dar testemunho e testemunhar o quão qualificado é na presença do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Veja bem, irmãos, Deus aqui, irmãos, colocou as qualidades de Jó, sim ou não? Jó não tinha culpa de nada, mas o Senhor, para provar quem era Jó para Satanás, permitiu, irmãos, que Satanás viesse tocar na vida de Jó. E Jó passou um período da vida dele muito difícil. Passou um período, irmãos, de enfermidade. Passou um período de calúnia. Passou um período a qual, irmãos, ele desejou até a morte, porque ele não entendia aquilo que estava acontecendo. Ele não sabia o porquê ele estava passando aquela situação. Jó chegou a falar: maldita foi a hora do meu nascimento. O que Jó estava sentindo era tão doloroso, aquilo que ele estava passando era tão terrível, que ele desejou nunca ter vindo ao mundo. Só que ele não sabia que o Senhor
estava colocando ele à prova. Eu tenho a primeira revelação dessa palavra para entregar para a sua vida. Irmãos, quando Deus tem um projeto na minha e na tua vida, Ele vai te colocar à prova. Ele vai testar, irmãos, o meu e o seu caráter. Será que eu e você, irmãos, vamos passar na prova? Será que eu e você vamos aguentar passar pela prova de fogo? Aleluia! Quando o Senhor permitir que Satanás nos afronta, quando Ele permitir a calúnia, quando Ele permitir, irmãos, que venha nos afrontar muitas das vezes dentro da nossa própria casa. Esse é o verdadeiro evangelho. Quem está entendendo? O evangelho não é só um mar de rosa, não. É maravilhoso, irmãos, viver coisas gloriosas da parte de Deus. Mas o cristão que é cristão, o servo de Deus que está forjado e alicerçado na palavra, ele tem que ter a plena certeza que o Senhor irá permitir que ele vai passar por algo, mas em todas essas permissões Deus estará com você. Aleluia! Independente da sua luta, da sua afronta, da sua dificuldade daqui pela porta de fora, o Senhor está dizendo: eu estou com você em todos os momentos. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, irmãos. Deus é contigo. Isaías 43, 2 em diante vai dizer: ei, se passares pelas águas, elas não te afogam. Se passares pelo fogo, ele não te queima. Se passares por qualquer vento, irmãos, Deus não vai permitir que você venha perecer. Oh, aleluia! Você tem valor, igreja. Você tem um valor incalculável para Deus. Eita glória! Para vivermos, irmãos, coisas grandes de Deus, precisamos entender que nós também iremos ser testados. Será que eu e você, não precisa me responder, vou deixar um ponto de interrogação. Será que eu e você estamos prontos para ser citados por Deus? Ali meu servo, ali minha serva. Será que nós suportaríamos ser apontado assim como Jó foi para o inimigo mortal de nossa alma, que é Satanás? Aleluia! A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jó passou por determinadas coisas. Quando a enfermidade chegou na vida de Jó, Satanás colocou uma lepra, irmãos, tão terrível sobre a vida de Jó, que ele não tinha outro consolo a não ser o caquinho de telha. Ele não tinha, irmãos, ninguém que tivesse do lado dele para consolar ele. Ele não tinha quem estendesse as mãos, igreja, para ajudar ele naquele momento difícil. Na hora que ele mais precisou, os próprios amigos dele viraram as costas para ele. Sabe por quê? Apontaram ele, falaram que ele estava em pecado, falaram que ele blasfemou contra Deus, falou que ele estava colhendo aquilo que plantou. Se levantou pessoas contra a vida de Jó, que supostamente era amigo dele. Eu quero dizer algo para você: nem todo mundo, nem todo mundo que te abraça está contigo. Nem todo mundo, irmãos, que entra na sua casa está disposto a estender a mão para te ajudar, está disposto a te ajudar, a te abraçar, irmãos. Entenda algo: no momento mais difícil da vida de Jó, ele não teve ninguém que o ajudasse. O Senhor esteve com ele em todos os momentos, mas o único consolo que Jó tinha, a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que era um caquinho de telha. Imagine, irmãos, a situação de Jó. A Bíblia não diz, mas Jó, irmão, não estava contente com a situação que ele estava. Ele não estava entendendo. Murmurou, sim ou não? Murmurou, irmãos, com certeza. Murmurou. Só que o Senhor tinha colocado a mão no fogo por ele. E o Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite: há determinada situação na tua vida que Deus está com a mão no fogo por você, viu? Tem determinada situação dentro da sua casa, do teu trabalho, que o Senhor está dizendo: ei, tu não precisa pelejar, tu não precisa abrir a boca para falar nada. O Senhor está dando testemunho da sua vida. Oh, aleluia! Ainda há, irmãos, verdadeiros adoradores remanescentes levantados por Deus nessa terra. Nessas horas, irmãos, apareceu muitos acusadores na vida de Jó. Um dos principais aqui, a qual a Bíblia cita, o nome dele é Elifaz. Acusou Jó, falou para Jó que Jó precisava se consertar com Deus.
a própria esposa de Jó, presta atenção, se levantou contra Jó. A mulher é o vaso mais frágil, diz a palavra do Senhor, sim ou não? Mas eu tenho algo de Deus para dizer para as mulheres aqui nessa noite também. Na hora da dificuldade, mulher, irmã, mulher de Deus, você precisa segurar, irmãos, o rojão dentro da sua casa. Você precisa segurar, você precisa equilibrar, irmãos, a situação, irmão, dentro da sua casa. Aleluia. Às vezes, irmão, Deus está mandando, eu vou dizer. Às vezes, irmãos, o teu marido está com um problema dentro da casa. Ele só quer um abraço, ele só quer que você entenda aquilo que ele está passando, aleluia. E a maioria é aquele tal de irmãos, mulheres, pelo amor de Deus, sabedoria dentro da sua casa. Você vai entender o porquê eu estou falando isso aqui. Jó, irmãos, até que a enfermidade estava lhe assolando, ainda não era tão difícil. Mas aí Satanás começou a tocar nos bens de Jó. Tocou na colheita, não se produzia mais, e o que produzia, irmãos, era devastado. Todos os animais que Jó tinha, todo o gado, todos os jumenta, carneiro, perdeu tudo. E a mulher de Jó não estava suportando ver aquela perca. Mas o que desabou a mulher de Jó foi quando Satanás tocou nos seus filhos. Se tem algo que desestrutura uma família, eu não vou nem falar a mulher, é a família, é a perca dos filhos, sim ou não? E ele não perdeu um, não perdeu dois, três, nem cinco, nem seis, perdeu 10 filhos de uma só vez, irmãos. Olha a prova que Jó foi submetido. Olha a prova que Jó foi colocado, irmão, sobre a vida dele, sem entender, sem merecer, sem, irmão, ter necessidade. Mas o Senhor precisava provar para Satanás que ele era um derrotado. Ele é um derrotado na sua vida. Em determinadas áreas da tua vida ele não vai ter mais força a partir de hoje. Ele é um derrotado na sua vida. Oh, aleluia! Quando a mulher de Jó percebeu que a situação estava complicada, ela chegou a falar para Jó: Jó, olha a situação que você se encontra. Perdemos tudo. Você está aí, irmãos, porque a lepra naquela época fedia, irmãos. Ninguém queria ficar perto da pessoa, cheirava mal. A mulher de Jó, irmãos, a carne da sua carne, foi a única, pastor, que Deus poupou. Sabe por quê? Porque é carne da própria carne de Jó. A mulher de Jó, mesmo reclamando, mesmo sofrendo, mas vamos entender, irmãos, aquilo que ela estava passando. Satanás não tocou na vida dela, mas tocou naquilo que era do casal. Como foi Jó que foi colocado à prova, a mulher também foi colocada à prova. Eu quero dizer algo para você, irmão. Num casamento, meu Deus, não tem, irmãos, foi culpa dele, foi culpa dela. Não, irmãos, o casal é uma só carne. O trabalho é dos dois, a dificuldade é dos dois. Tem que ter o que? Cumplicidade. Porque a mulher de Jó veio afrontar ele. Olha a situação, Jó, que você se encontra. Olha que situação que nós chegou. Abandona esse teu Deus e morre. Automaticamente, irmãos, a mulher de Jó já estava cavando o buraco dele já não estava suportando aquilo que eles estavam passando, por causa da luta, irmãos, que era demais. E Jó repreendeu a mulher dele. Falou: mulher, tu fala como uma louca. Como uma louca mulher você tem falado. Nu eu vim na face dessa terra, nu eu vou voltar. E aí, você não vai levar nada dessa terra. Jó entendeu, irmãos, que aquilo que ele tinha não era dele. Que Deus dava e tira, Deus põe, coloca, ele faz, tira daqui, põe lá, do jeito que quer e na hora que ele bem entender. Oh, aleluia! Ele sabia que aquilo que estava sobre a vida dele não era de posse dele, estava sendo administrado por ele. E ele falou: mulher, o bem de Deus você aceita, mas o mal de Deus você não quer aceitar. Muitas das vezes, irmão, nos dias de hoje é assim. Mediante essa palavra,
gostoso, irmãos, é maravilhoso nós receber bênção de Deus, ser impactado, irmãos, com a notícia boa. É papéis de justiça sendo liberados, é advogado ligando, ó, vem aqui buscar a tua bênção. É uma maravilha, não é? Não é gostoso? O ruim é o advogado falou, ó, você perdeu, em vez de ganhar, você tem que pagar agora. Irmãos, Deus, Ele trabalha das maneiras que nós não entendemos. O Senhor não vai só nos proporcionar momentos bons, Ele também vai nos forjar o meu e o seu caráter nas horas ruins. O verdadeiro cristão se manifesta na hora da dificuldade, sim ou não? Na hora da bonança é uma maravilha, irmãos, é tudo lindo. Começou a passar prova dentro de casa, começou a faltar algo dentro de casa, as contas começou a apertar, começou, irmão, a desandar. Aí já não quer mais servir a Deus, aí não quer mais vir para a igreja. Eu não vou lá mais não, não vai não, não vai não. O mal de Deus nós também precisamos aceitar. Será que nós, alguém daqui, irmãos, teria metade da metade do que foi Jó? Será que nós aguentaríamos passar por tudo aquilo que Jó passou? Jó, irmãos, é o livro mais velho que tem na Bíblia, é o livro de Jó. É a história mais antiga contada, é o livro de Jó. E Deus deixa esse exemplo para nós até nos dias de hoje. O Senhor está dizendo, vai acostumando, você vai viver momentos maravilhosos. Deus vai lhe proporcionar momentos, irmãos, extraordinários. Mas Ele também quer te preparar que haverá dias, irmãos, que nós haveremos de passar por choro. Haverá o dia de luta, haverá o dia de dificuldade sobre a minha e a sua vida. E o dia que a dificuldade chegar sobre a nossa casa, nós temos que lembrar que nós servimos um Deus grande, oh aleluia. Nós temos que lembrar que nós servimos um Deus maravilhoso. Ei, o Criador de tudo e de todos, o Consumador de todos. Ele antes de formar você, Ele já te conhecia. Antes mesmo de seu pai e sua mãe te planejar, você já era projeto de Deus. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Ei, antes mesmo de você projetar algo sobre a tua vida, você já era um projeto de Deus. Você já era escolhido, escolhida de Deus. E o Senhor está dizendo, se tu aguentar passar pelas dificuldades nos dias ruins, nos dias de angústia e de choro, ei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria de Deus vem pela manhã. A alegria de Deus, ela vem pela manhã. Oh, aleluia. E veja bem, irmãos. E Satanás, irmão, a última cartada de Satanás foi os filhos. Satanás tocou na enfermidade. Jó não blasfemou, pastor. Tocou nos bens. Jó não blasfemou. Tocou nos animais, tocou em tudo que Jó tinha. E Jó, irmãos, ficou só com a roupa do corpo. Estavam os 10 filhos de Jó, tudo reunido num lugar. Satanás mandou um vento lá, irmão, desabou tudo no chão e matou todos os filhos de Jó de uma só vez. Alguém consegue imaginar aqui, irmãos, 5 segundinhos para você refletir o que Jó passou? A enfermidade não se comparava com a perca. A dor de Jó era tão grande que ele nem lembrava da enfermidade que ele tinha. Aleluia. Automaticamente, irmãos, ficou um buraco dentro do seu peito. Aleluia. A lei da vida, irmãos, a lógica da vida humana é o filho enterrar a mãe, é o filho enterrar o pai. É a de geração em geração, irmãos, e evoluindo, irmãos. Quem ficou velho morre e assim vai nascendo. Agora uma mãe e o pai enterrar aquele que saiu do seu ventre, isso é doloroso demais, irmãos. Isso é terrível, irmãos. Aleluia. Isso é difícil, irmãos. Mas Jó suportou. Só que tem algo. O Senhor dizia que, ou seja, Jó reconheceu e ele falou para Deus: bem sei eu que tudo pode.
e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Aleluia. Ele sabia, irmãos, que Deus podia, que Deus fazia, que Deus ele podia dar e podia tirar do jeito e da hora que ele quisesse. Jó entendeu que mesmo o Senhor permitindo a Satanás tocar na sua casa e na tua vida, Deus continuava a ser soberano. Oh, aleluia. Deus fazendo ou não, ele continua soberano. Deus dando ou não, tirando ou não, ele continua sendo Deus. Oh, glória. Glorifica a Deus nessa noite. Ele continua sendo Deus. Oh, aleluia. Ele não vai ceder, irmãos, muitas das vezes aos nossos caprichos. É diferente, irmãos, nós ter a fé em Deus e a fé de Deus. Quem sabia disso? Fé em Deus, irmãos, é diferente da fé de Deus. Fé em Deus é você crer que Ele faz, é você crer que Ele pode te proporcionar o que você está pedindo. Agora a fé de Deus é você querer o que Ele quer para a sua vida. A fé de Deus é a fé compatível de Deus. Muitas das vezes nós temos a fé em Deus, mas nós não queremos a fé de Deus. Aleluia. O que é a fé de Deus, pastor? Explica. É você aceitar o trabalhar de Deus, a forma que Ele quer na sua vida. Oh, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós não estamos, irmãos, conseguindo romper em determinadas áreas da nossa vida, porque nós não temos a fé de Deus. O Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite: até quando tu vai patinar? Aleluia. Até quando tu vai ficar esquiando, não sai do lugar? Aleluia. Enquanto tu não entender que é do meu jeito, que é na minha hora, no meu tempo, na minha vontade, tu vai continuar patinando. Mas eu vim como profeta de Deus aqui nessa noite, para trazer o desbloqueio sobre a sua vida nessa noite. Oh, aleluia. Você vai romper, igreja. Você vai sair dessa vida estagnada. Aleluia. Se você falar: pastor, eu não tenho problema, então eu vou falar: então você está vivendo o evangelho errado. Porque crente que é crente, cristão que é cristão, tem uma área da sua vida que ele passa luta. É o famoso espinho na carne. Apóstolo Paulo, irmãos, tinha um espinho na carne. Mesmo ele vindo para a presença de Deus, o Senhor não tirou o seu espinho na carne. Senhor, tira de mim esse espinho. Satanás está enviando os mensageiros me esbofeteando dia e noite. O que o Senhor falou para Paulo? A minha graça te basta. Ei, igreja, a graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Pode te faltar tudo na sua vida, o que não pode faltar é a presença de Deus. É a comunhão, é a obediência, é o temor, é o contato, é a intimidade, é a oração, é o jejum, é as madrugadas que vai definir quem é você diante de Deus. Oh, aleluia. Não tem como, igreja, viver algo grande se nós não se disponibilizar por inteiro na presença de Deus. Aleluia. Quem quer viver coisas grandes de Deus, precisa se disponibilizar grande também na presença de Deus. Para viver o sobrenatural de Deus, precisa, irmãos, romper em todas as áreas da tua vida. E veja bem, irmãos, e Jó dizia: eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te vê. Sabe o que aconteceu? Jó reconheceu, igreja, que ele conhecia Deus de ouvir falar. E Jó já era temente a Deus dessa maneira, ouvindo de Deus. Mas depois que passou tudo que passou, ele passou a enxergar Deus. Aleluia. Deus está dizendo aí: eu quero evoluir a fé de pessoas aqui nessa noite. Eu quero mudar a expectativa, a perspectiva de vida de pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Chega de ouvir falar de milagre. Começa a viver milagre. Começa a determinar o seu milagre sobre na tua vida. Aleluia. Está na hora de você contar o seu próprio testemunho. Ai, testemunho do irmão é lindo, da irmã é lindo. Lindo é você contar o que Deus fez na sua vida. Lindo é você dizer o quanto Ele é maravilhoso, e aquilo que Ele fez e faz, e continuar fazendo na sua vida. O Senhor é maravilhoso, igreja. Ele quer te abençoar, irmãos.
O Senhor, Ele é dono do ouro e da prata, tudo é dele, irmãos. Mas é do jeito dele. Quando a mulher de Jó se levantou contra Jó, Jó reconheceu, igreja, que ele era um miserável na presença de Deus. Sabe o que está faltando para nós, igreja? Reconhecer que nós somos pó. Do pó da terra viemos, do pó da terra voltaremos. Oh, aleluia. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada. Quem é Ele? Quem faz é Ele, por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo aqui é dele. Tudo aqui é dele, igreja. Oh, aleluia. E todos aqueles, pastor, que se levantou contra Jó, olha como que Deus é extraordinário. Todos aqueles, igreja, que se levantou contra Jó, Deus visitou esse povo. Deus falou assim: vai lá, faça um sacrifício para mim. Você vai fazer um holocausto para mim perdoar o que você fez para o meu servo Jó. Só que tem mais: eu só te perdoo se ele orar por você. Ó como que Deus é maravilhoso. E tem mais, Deus falou, não é para ir de mão vazia não, é para ir até meu servo Jó, é para levar presente para ele, e ele há de orar pela sua vida, senão eu não te perdoo. Meu Deus, isso é muito forte, irmãos. O acusador, irmãos, teve que pedir perdão e ainda teve que receber oração. Oh, glória. O acusador, ele é derrotado, irmão, na tua vida, assim como ele é derrotado na vida de Jó. Ei, aquele que se levantou contra a sua vida como profeta de Deus, vai ter que pedir perdão. Se não pedir perdão, Deus também não perdoa. Oh, glória. O Senhor ainda determinou, colocou uma condição: eu só perdoo se meu servo Jó orar por você. E Jó, por mais uma vez, passou a prova. Já pensou? E se Jó tivesse guardado mágoa no seu coração? Libere esse perdão, igreja, nessa noite. Tem pessoas aqui, pastor, que tem algo no coração, já não é de hoje. Tem um sentimento no coração que corrói, e está deixando de romper em determinadas áreas na sua vida. O Senhor está dizendo: a mágoa corrói, ela destrói os ossos de dentro para fora. O Senhor está dizendo: se tu não libera perdão, não pede perdão, Deus também não te perdoa, irmãos. É Bíblia. Jesus ensinava a perdoar 70 vezes 7, não é na vida inteira não, é no dia. Automaticamente Jesus estava dizendo que o perdão tem que ser ilimitado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se não liberar perdão, não tem perdão. Você já pensou se Jó fosse ficar magoado com todos os acusadores dele? Você já pensou se Jó fosse ficar magoado com a esposa dele? Porque vamos falar a verdade, a esposa de Jó foi treva na vida dele. Nesse período que ele passou essa prova, até a mulher de Jó se tornou inimiga dele. Sabe por quê? Porque Satanás, ele é especialista em fazer isso, igreja. Eu quero dizer algo para você. Muitas das vezes Satanás vai usar pessoas de dentro da sua casa para te afrontar, para te desmoralizar, para tirar de você o incentivo. Mas não é ela, igreja, não é ele. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Efésios 6, a nossa guerra, irmão, não é contra a carne, a nossa guerra não é contra o sangue, a nossa guerra, irmãos, é contra os principados e potestade. Aleluia, nós temos que estar revestidos o tempo todo, porque senão, irmãos, Satanás vem na nossa casa, ele lança uma dinamite, irmão, na nossa família e vai embora. Ele dá o prato, irmãos, mas ele não obriga ninguém a comer. Quem está entendendo? Depois não adianta, foi Satanás. Não foi não, foi você mesmo. Ele não pôs o garfão na sua boca, nem a colher, viu? Ele só deu o prato. Quem comeu foi você, e quem fez foi você. Nem tudo é o inimigo, mas ele tem lançado, irmão, as artimanhas dele
para tentar destruir famílias. Só que ele é um derrotado na sua vida. Assim como Deus chegou na vida de Jó, assim como Deus surpreendeu Jó. De que maneira? Deus só cessou a prova de Jó quando Jó se arrependeu. Aqui no versículo aqui de número 6 vai dizer: por isso me abomino e me arrependi do pó da cinza. Aí Deus abençoou a Jó. Sabe por quê? Porque Jó parou de guerrear contra Deus. Jó estava resistindo, não estava blasfemando, mas estava resistindo. E o Senhor, irmãos, enquanto eu e você estiver resistindo, nós vamos perder o melhor de Deus sobre a nossa vida. Da mesma maneira que a prova de Jó acabou aqui, a sua prova acaba hoje. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. A prova sua acaba hoje. Se a tua luta foi até no dia de hoje, Deus finda essa tempestade sobre a tua vida. Aleluia! E todos aqueles, igreja, que se levantou contra Jó, foi atrás de Jó, pediu perdão para Jó. E a Bíblia vai dizer aqui, pastor, que o estado de Jó foi 2 vezes mais do que ele tinha. Ou seja, ele foi humilhado, tocou na saúde dele, ele perdeu tudo, mas o Senhor me libera algo para me entregar para a sua vida. Assim como Jó foi restituído, tudo aquilo que Satanás tirou da sua vida, Deus vai te dar em dobro. Tudo aquilo que Satanás roubou da sua vida, Deus vai restituir dobrado. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás tocou na sua vida, Deus vai restituir duplicadamente. É Bíblia, é a Bíblia que está dizendo, não é eu que estou falando. Jó perdeu quantos filhos, igreja? 10. Pois Deus não ficou devendo nada para Jó. Jó foi rico, ficou duplicadamente mais rico do que ele já era. Deus deu quantos filhos para Jó? 10. E a Bíblia vai dizer que Jó tinha filhas tão lindas naquela época, que não havia mulher tão formosas igual a filha de Jó. Aleluia. Irmãos, pode levar o tempo que for, o Senhor vai te honrar. Pode passar o tempo que for, o Senhor, Ele vai restituir aquilo que você perdeu. Aleluia. Não é no seu tempo, não é na sua hora, não é do seu jeito, não é da tua maneira, é da maneira de Deus. Se nós tentarmos entender Deus, igreja, nós vamos nos decepcionar. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser obedecido. Se nós aprender a obedecer a Deus, Ele vai ser maravilhoso, ainda mais na nossa vida. Mesmo que nós venhamos falhar, igreja, Ele continua fiel, Ele continua o mesmo. A Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é imutável. Foi louvado aqui nessa noite. Ele é imutável, Ele é maravilhoso. Deus não muda. Ele não vai transgredir a sua própria palavra para agradar ninguém. Mas Ele também não vai deixar os seus filhos à mercê da sorte. Ele não vai deixar você à mercê da sorte. Jó foi abençoado, Jó foi honrado. Deus restituiu a ele tudo aquilo que ele perdeu, restituiu todos os filhos e filhas. E ele viveu, sabe quanto tempo? 140 anos ainda. Já pensou, irmãos? Ou seja, o que ele viveu, o que ele gozou depois, compensou tudo aquilo que ele passou, pastor. O que Deus proporcionou para ele depois, Deus proporcionou muito além daquilo que ele perdeu. Então, igreja, pare de questionar Deus a partir de hoje. Para de dizer que Deus não está te ouvindo. Tem pessoa que se não recebe uma resposta de Deus hoje, amanhã já não vem no culto. Não é dessa maneira, igreja. Às vezes você está um passo de Deus entregar algo na sua vida. Por causa, irmão, de uma palavra que você fala, você volta para o fim da fila. Não volta para o fim da fila não, irmãos. A obra de Deus, irmãos, ser cristão é igual a fila do SUS. Dá um trabalho para você chegar na frente, mas uma vaciladinha que você der, você vai lá para trás
e aquele que está na espera vai para frente no seu lugar. Quem está entendendo? Isso é, irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte, irmãos. E Jó, irmãos, ele passou a ter uma intimidade com Deus, além daquilo que ele já tinha. Porque quando ele ouvia falar de Deus, ele passou a enxergar Deus. E eu quero dizer para você, a partir de hoje, que Deus venha abrir, irmãos, o seu entendimento. Que Deus venha abrir, irmãos, o leque da sua mente, da sua visão. Que você pare de olhar para aquilo que você perdeu e comece a olhar a partir de hoje para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para a sua vida. Isaías 43, somente o 19. Eis que eu farei uma coisa nova. Porventura você já não sabia? O Senhor está dizendo, você sabe que eu vou te honrar. Você já sabe que eu tenho promessa na tua vida. Você sabe que o seu tempo de espera está acabando. Você sabe que a luta que você passou não será lembrado a hora que a honra dele chegar na sua vida. Oh, aleluia! A partir de hoje, a honra de Deus chega sobre a tua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. A partir de hoje, igreja, a partir de hoje, a honra de Deus, ela chega sobre a sua vida. Aplauda Jesus bem forte nessa noite. Aleluia. Irmãos, aleluia. Quantos entendeu essa palavra? Não vou passar daqui, irmãos, é tudo com ordem e decência. Irmãos, você não pegou a tua bênção agora, não pega mais, irmãos. Aleluia. Não pega carona de ninguém não, irmão. Vai você e Deus. Para de ficar escorado, irmãos, em oração dos outros. Abre o bocão, irmão. Deus tem um bocão. Não é só para murmurar, não, irmão. Abre esse bocão. Em nome de Jesus, para orar. Porque Deus está dizendo, eu só te entrego a hora que você pedir. Ai, fulano é de oração. Maravilhoso, mas você também tem que ser. Você tem que orar, irmãos. Deus só vai fazer algo dentro da sua casa a hora que você orar. A hora que você orar. E Deus está dizendo aqui, pastor, eu não vou levar para casa. Quando, irmão, você levantar, para de ir no celular direto. A partir de hoje, tem gente que já abre o olho e já vai direto no celular. Não, irmão, pelo amor de Deus, agradece ao teu dia. Agradece a Deus por mais um dia. Apresenta ao Senhor, irmãos, mais um dia. Sabe por quê? Tem muita gente ontem que dormiu e não acordou hoje. E se acontecer, você sabe, irmão, você vai acordar amanhã? Se Jesus voltar hoje, irmãos, você tem certeza que você sobe? Outro ponto de interrogação. Não precisa nem erguer a mão e nem responder. É sério, irmãos. Se tem algo que agrada a Deus, além da obediência, é a gratidão. O dom da vida, irmão, não é para todos. Entenda o que eu vou dizer aqui. Tem pessoas que estão vivos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente faz muito tempo. E o Senhor está dizendo, ei, o dom da vida chega hoje sobre a tua casa. O dom da vida chega hoje sobre a tua família. Mas pastor, eu estou vivo, mas você vai viver ainda mais. A partir de hoje, a chama de Deus, do Espírito Santo, vai alcançar a tua vida. Irmãos, com a permissão do pastor, dê as mãos aí, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, irmãos, em conjunto. E Deus vai te visitar de uma maneira extraordinária nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Dê as mãos, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, soberano Pai, visita a cada um do seu povo nessa noite aqui, papai, aleluia. Depois dessa palavra poderosa a qual o Senhor entregou para a vida dos seus filhos, eu ministro, papai, um renovo espiritual sobre a vida de cada um aqui agora, aleluia. Receba o renovo agora, em nome de Jesus. Receba aí agora, receba a presença de Deus aí agora, receba o impactar do Espírito Santo sobre a tua vida. O Senhor está dizendo, faz tempo que tu não sente a minha presença, faz tempo
que tu não fala em língua, faz tempo que tu não tem visão, faz tempo que tu não tem revelação, mas o Senhor está dizendo: ei, receba agora o renovo de Deus, seja impactado. Você que não é batizado, seja batizado, se entrega verdadeiramente hoje, libera esse leão que há dentro de você. O Senhor está dizendo: ei, ainda há verdadeiros adoradores. Abre a boca para glorificar. Eu vou te dar 1 minuto para encerrar. Abre a boca, glorifica, dá glória para cima que Deus manda glória para baixo, glória para cima que Deus manda fogo para baixo. O Senhor está dizendo: ei, é noite do ferrugem embora, é noite de mudança sobre a tua vida. Deus está trazendo um renovo hoje. Receba aí agora. Já tem gente pegando, ó, receba lá no fundo, ó, toca, seja cheio, seja renovada, seja impactada, e o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. Aplauda Jesus bem forte, mas bem forte. Aleluia!